Fala galerinha da Vida, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. E como sempre, um grande abraço e um agradecimento especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. Voltando ao nosso assunto sobre equals, nós precisamos falar por Java agora. Hey Java, todas as vezes que você quiser comparar dois objetos do tipo smartphone, você precisa levar em consideração o serial number deles, não a referência. Para isso, como nós sabemos, todos os objetos, eles obrigatoriamente passam no teste um object, significa que nós temos acesso à sobrescrita do método equals. E é isso que nós vamos fazer aqui. Aperta Ctrl O de oh meu Deus, e nós vamos sobrescrever aqui o nosso método equals. Bom, tem algumas regrinhas definidas no método equals que você tem que seguir. Quais são as regrinhas? Primeira delas, o método equals tem que ser reflexivo. Significa que x.equals x tem que ser true para tudo que for diferente de null. Ele tem que ser simétrico, que significa ser simétrico, para x e y diferentes de null. Se x.equals y igual a true, logo y.equals x também tem que ser true. Transitividade. O que significa transitividade? Para x, y, z diferentes de null, se x.equals y for igual a true, logo y.equals x tem que ser igual a true, logo y.equals na verdade se x.equals y for igual a true e x.equals z for igual a true, logo y.equals z também tem que ser true. Consistente é para, independente das quantas vezes que você chamar x.equals x, ele sempre tem que retorna true se x for diferente de nulo. Tem outros também, né? Por exemplo, para x diferente de nulo, x.equals null tem que retornar falso. Então, basicamente, essas regrinhas que, se você for aqui em cima, ele está falando. Então, reflexivo, simétrico, transitivo e consistente. Bom, então com essas regrinhas, como é que a gente implementa o método equals? Basicamente, a primeira coisa que você precisa fazer é verificar se o objeto é nulo. Se o objeto que você está passando, que você recebe aqui, é nulo, obviamente, nós temos que retornar falso. Então, lembre-se, o equals sempre vai ser executado a partir de uma variável, a partir de um objeto, ou seja, o this sempre vai existir. Então, o this e o object são os dois valores que tem que comparar, que é o objeto. Então, se eu chamar, por exemplo, x.equals, eu estou me referindo ao this aqui, nesse caso, x. Tá? Se você passar aqui o valor, por exemplo, x.equals y, o outro objeto aqui é o y. Então, por exemplo, a primeira coisa é verificar se o objeto que está vindo aqui, esse objeto aqui, está vindo por igual a nulo, não tem nem conversa, vai tornar falso. Por quê? Você não tem como ter um objeto que existe nulo sendo igual. Então,
Já matamos esse aqui. Em seguida, a gente precisa verificar se nós temos dois objetos iguais. Por exemplo, se o diz foi igual ao objeto, ou seja, você está falando que nem nós fizemos aqui no nosso equals test, nesse caso aqui, quando a gente faz isso, nós temos dois objetos iguais. Ou seja, se os objetos forem iguais, você retorna true. Porque se você tem dois objetos, você está trabalhando com o mesmo objeto na memória, claro que eles vão ser o mesmo. Então, por isso que a gente retorna true. Aí, vem o seguinte, nós temos como parâmetro um object. Mas nós precisamos verificar se esse objeto faz parte, né, do smartphone. Ou seja, é um smartphone. Porque se não for, é impossível serem iguais. Porque não está trabalhando com os mesmos objetos. Ou seja, se diz ponto... você pode utilizar esse getClass aqui, for diferente de objeto.getClass, ou seja, vê que eles não tem como ser o mesmo. Return false. Aí sim, quando você chega nessa linha, você já tem certeza absoluta de que o objeto é um celular. Então você pode criar um cache aqui para celular, pegando esse objeto. Smartphone, não celular, smartphone. Aí você, introduce local variable, smartphone. Então, nesse momento aqui na linha 21, eu já sei que nós temos um smartphone. E aí agora vem o que nós queremos comparar. E agora sim é a comparação que vai falar que esse objeto que nós temos aqui, o diz, e esse objeto que nós estamos recebendo como argumento são iguais. No nosso caso, eu quero que o serial number seja o valor atribuído para essa comparação. Então, retorna, já vou fazer direto. Podia utilizar um if, mas eu posso fazer um retorno direto. Então, se, primeiramente, a gente tem que verificar se o serial number é diferente de nulo, ou seja, existe a possibilidade desse atributo ser nulo. Eu posso criar o serial number, passando aqui, deixa eu voltar, assim. Então, tem que fazer essa comparação, tem que verificar. Então, return, serial number é diferente de nulo, e, ou seja, se o serial number for diferente de nulo e o serial number ponto equals, ou seja, eu estou chamando o equals de uma string. O que o equals da string faz? O equals da string compara dois valores literais. Ou seja, se o serial number ponto equals o smartphone ponto serial number, aí sim. Então, quando é que esse equals vai retornar true? Quando o serial number é diferente de nulo e o serial number, esse valor que nós temos aqui, o número serial, ponto equals o mesmo que o valor que nós recebemos aqui. Então, agora que eu fiz essa sobrescrita, nós vamos executar novamente, ponto Shift F10, e nós temos o valor true, mesmo eles estando em objetos completamente diferentes na memória, nós temos true, por quê? Porque o serial number deles é exatamente o mesmo. Porém, você tem que tomar cuidado. Como nós fizemos o equals comparando apenas o serial number, caso você tenha uma situação dessa, ele vai retornar true. Então, nesse caso, você precisa levar em consideração, de acordo com a sua regra de negócio, como você considera que dois objetos são os mesmos, quando todos os atributos são exatamente iguais, ou quando, por exemplo, só o ID deles são iguais. Então, você tem que levar em consideração. Se você precisa também que a marca seja igual, aí você também tem que adicionar no seu equals. Mas, por enquanto, tudo isso que nós falamos até agora é o que você precisa saber. Você entender que nós fizemos uma verificação aqui baseado em tudo isso que o Java definiu para a gente. Então, se for nulo, retorna falso. Se for igual às referências, retorna true, porque está se tratando do mesmo objeto. Se for uma classe diferente, nós estamos retornando falso também. E nós temos aqui a conversão, o cache para smartphone, e aí nós verificamos o nosso equals. Então, a parte do esse cara poderia ser nulo? Pode, mas aí o equals da string já faz a verificação. Então, por exemplo, se o valor for nulo, então ele não passa nesse instance of string, aí ele já retorna falso.
Bom, então, eu acho que nessa aula era isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos continuar com mais assuntos na próxima aula. Vejo vocês lá. Até mais.